Fala galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Nesta aula nós vamos trabalhar a medida de comprimento, certo? Vamos conhecer a unidade fundamental do comprimento, seus múltiplos e submúltiplos. Beleza galerinha? Vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá. No dia a dia, usamos as medidas de comprimento em muitas situações. Como por exemplo, galerinha, ó. Qual é a altura dessa torre, da Torre Eiffel? Ou podemos perguntar também, qual é o tamanho, o comprimento do campo de futebol do Maracanã? Ou também podemos perguntar o quê? Qual é a largura desse carro? Certo? Todas essas perguntas, elas são referentes à grandeza de comprimento. E para medir uma grandeza, nós devemos comparar essa grandeza com outra grandeza da mesma espécie, certo? Tomada como unidade de medida. Beleza, galerinha? Então, a grandeza que nós vamos estudar nesta aula é o comprimento, cuja medida padrão é o metro. Então, vamos lá, galerinha, ó. A palavra metro, ela vem do grego metron e significa o que medir. Então, galerinha, o metro, ele é a unidade padrão para medir o comprimento no Sistema Internacional de Unidades, tá? Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades, ele é utilizado para padronizar as unidades de medidas em todo o mundo. O metro, galerinha, ele é representado pela letra M, tá? O M minúsculo. Além da unidade fundamental do comprimento, ou seja, o metro, ele apresenta também os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos conhecer cada um deles? Então vamos lá, galerinha. Ó, nós temos aqui essa tabela e nós temos a unidade fundamental, que é o metro, tá? Ele é representado pela letra M. O metro, ele tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, tá? Então, quem são os múltiplos do metro? É o quilômetro, hectômetro e decâmetro. Como é que eu represento o quilômetro? Eu represento o quilômetro pelo símbolo km, tá? O hectômetro, hm, o decâmetro, tam, certo? Agora vamos conhecer os submúltiplos, ó. Quais são os submúltiplos do metro? É o decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu represento o decímetro? dm, centímetro, cm e o milímetro, mm, certo? Lembrando, tá, galerinha, que os múltiplos são unidades maiores que o metro, tá? E os submúltiplos são unidades menores que o... Vale lembrar, pessoal, que existem vários outros tipos de medidas de comprimento que nós usamos no nosso dia a dia sem a gente perceber. Que são eles? O pé, a polegada, a jarda e a milha, certo? O pé, a polegada, a jarda e a milha, eles não fazem parte do sistema métrico decimal, certo? Mas eles são unidades de medida usadas em países de língua inglesa. Por exemplo, ó, um pé, ele equivale, tá, a 30,48 centímetros. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Uma jarda é igual a 91,44 centímetros. Uma milha terrestre é igual a 1.609 metros. E uma milha marítima é igual a 1.852 metros. Agora vocês dão uma pausa aí no vídeo, peguem a régua e vamos começar a medir os segmentos. Certo, galerinha? Vamos lá. Nesse exemplo, nós vamos tomar como unidade de medida o centímetro, ou seja, o centímetro ele é um submúltiplo do metro. Vamos lá? Pegaram a régua? Vamos começar. Então, nós temos aqui, ó, esse segmento CD. Será quanto é que mede esse segmento CD? Para isso, para nós sabermos quanto mede o segmento CD, nós vamos pegar a nossa régua, tá? Pegaram? Então, vamos lá, ó. Pronto, eu também peguei a minha régua, eu coloquei aqui, ó. Então, como é que a gente vai medir esse segmento? Nós vamos colocar a ponta do zero aqui, ó, do zero da régua, no início desse
segmento, tá? Lembrando, tá, galerinha, ó, que a nossa régua, ela é graduada em centímetros, tá? Então, o que são os centímetros aqui, galerinha, ó? São cada um centímetro, ele corresponde a 10 tracinhos desse aqui, ó, tá? Então, 10 tracinhos desse corresponde a 1 centímetro. Então, por isso que aqui é representado por 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui eu tenho 5 centímetros no total, certo? Então, quanto é que mede o nosso segmento CD? O nosso segmento CD, ele mede 7 centímetros, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Agora nós vamos tomar como unidade de medida o milímetro, ok? Então, nós temos agora o segmento EF. Pronto, eu coloquei a minha régua aqui, ó, ponto zero aqui, ó, no início do segmento, tá? E agora vamos aprender que 1 milímetro, pessoal, ele corresponde a cada tracinho desse aqui, ó. 1 milímetro corresponde a cada traço menor dessa régua, certo? Então, ó, do 0 a 1 eu tenho 10 tracinhos. Então, logo, nesse segmento EF, eu tenho quantos milímetros? Eu tenho, vamos lá, ó, 50 milímetros, né? Entendido? Galerinha, para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre o perímetro de um polígono, tá? Lembrando que o perímetro, ele é o contorno de um polígono, tá? E como é que eu encontro o perímetro de um polígono? Basta eu pegar e somar as medidas de todos os lados desse polígono. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui um polígono, tá? Esse polígono aí, ele é um quadrilátero, tá? Porque, ó, ele tem 4 lados, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4. 4 lados. Então, o polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. Ok? Então, ó, observem aqui, ó, que nós temos as medidas de cada lado. Então, para mim descobrir o perímetro de um polígono, eu vou ter que somar, ó, esse lado, mais esse lado, mais esse lado e mais esse lado aqui. Então, o perímetro desse polígono, então, será igual a 20, certo? Assim, né, galera? Então, vamos lá, ó, as nossas atividades. No caderno de atividades, vocês vão fazer as páginas 17, 18, 19 e 20, certo? No caderno de atividades. Ainda no caderno de atividades, vocês vão fazer as fichas de trabalho das páginas 53 e 54, tá? Tudo no caderno de atividade. Ficha de trabalho, páginas 53 e 54. Se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Então, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!